Oi pessoal, eu sou a Ju Rodrigues, estou aqui para conversar com vocês sobre um tema que na terça-feira passada a gente comentou que seria um tema bem legal e por conta disso vamos fazer uma aula só sobre esse assunto. É aquela questão do mito de que óleo essencial tem efeito placebo e eu falei que não é verdade, porque a gente sabe que os óleos essenciais ele tem ação dentro do nosso sistema mesmo, a ação dele é fisiológica, tá? Então o que eu pensei aqui para conversar um pouquinho sobre esse assunto? Explicar para vocês como que funciona os mecanismos de ação dos óleos essenciais. Para isso, eu vou colocar aqui nessa lousa para facilitar, né, 4 mecanismos de ação. E vou começar falando do primeiro, que eu acho que é o mais comum e o mais utilizado, que é a via olfativa. Que é o quê? O sentir o cheiro desse óleo essencial. Então, o que acontece quando a gente fala da via olfativa como mecanismo de ação? Eu abro lá o frasquinho do óleo essencial e respiro, né? A partir do momento que eu respiro, esse cheiro ele vai entrar pelo meu nariz, ele vai atingir o muco que tem no meu nariz e também os cílios que fica dentro do nosso nariz. Esse cheiro vai continuar subindo até chegar numa região que a gente chama de bulbo olfativo. Fica lá em cima, lá do nariz, né? Esse bulbo olfativo, ele tem mais ou menos 10 milhões de células que vão captar esse cheiro, tá? E a partir daí vai estimular os nervos olfativos, que fica ali próximo da região do bulbo, tá? Quando atinge os nervos olfativos, vai começar a geração de impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos, eles vão estimular uma área do nosso cérebro que chama sistema límbico. Nessa área, eu vou ter várias partes aí envolvidas na história. Tem a amígdala, a glândula pituitária, a glândula pineal, o tálamo, hipotálamo, hipocampo, um monte de coisas difíceis que é para vocês entenderem que fica lá no cérebro, tá? Por que isso é importante? Porque essa área chamada aqui de sistema límbico, quando ela vai ser estimulada por esses impulsos elétricos, começa a liberação de diversas substâncias. Tem liberação de serotonina, de endorfina, de noradrenalina e esse monte de substância química sendo liberadas dentro do nosso organismo, eu vou ter o que a gente chama de processamento de emoções. Sabe aquela história de que quando você come chocolate você acalma? Por quê? Porque libera um monte de serotonina, endorfina, então você fica todo feliz. É a mesma ação do óleo essencial. Quando você cheira esse óleo e começa, numa fração de segundos, a liberação dessas substâncias, eu já começo a processar essas emoções. E aí eu tenho liberação de hormônio, eu tenho sentimentos de alegria, de prazer, eu tenho alterações nos sinais vitais, eu tenho alteração da pressão arterial, da frequência cardíaca, da frequência respiratória, tenho alteração de memória, em alguns casos estimula a memória, e em outros casos a gente lembra daquela memória do cheiro, associar o cheiro a alguma coisa. Então tudo isso aqui, gente, acontece em 22 segundos. A partir do momento que você sente o cheiro do óleo essencial. Então, a primeira via que eu coloco aqui, que é a via mais comum e é a via mais rápida aí de ação, dá pra gente perceber que não tem nada a ver com o efeito placebo, gente? É fisiológico mesmo e é a ação lá no sistema nervoso, lá no cérebro, nessa área aqui que a gente chama de sistema límbico, certo? Vamos agora para a segunda via, vou entrar naquela onda dos videozinhos do YouTube, fazer uma mágica e vai aparecer aqui então a segunda via. Via inalatória. Aí você fala, mas não é a mesma coisa, olfativa e inalatória? Mais ou menos. Quando a gente fala de olfativa, a gente está mostrando lá o bulbo olfativo, lá a nível cerebral. Mas ao mesmo tempo que eu cheiro e começo a estimular o bulbo olfativo, uma boa parte desse óleo essencial, quando eu cheiro, desce para o sistema respiratório. Então, qual que é o trajeto que esse óleo essencial ele vai fazer pensando na via inalatória? Entrou pelo nariz, depois vai faringe, laringe, traqueia,
Lá na traqueia, né, brônquios, bronquíolos, alvéolos, a parte de pulmão. Lá no pulmão vai ocorrer a saída desses óleos essenciais para a corrente sanguínea. E a partir da corrente sanguínea, esses óleos essenciais eles vão passear por todo o nosso corpo, fazendo então a sua ação nos órgãos e nos sistemas. A partir do momento que esse cheiro desse óleo essencial, né, ele entrar pelo nariz e chegar até o pulmão e do pulmão cair na corrente sanguínea, é a mesma ação que a gente fala de um medicamento via inalatória, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma inalação, né, usar um medicamento na inalação. Qual que é a função desse medicamento via inalação? Você respira e ele vai agir lá no pulmão, a partir do pulmão, corrente sanguínea. Por que muitos medicamentos que você inala dá taquicardia, o coração acelera? Porque não é só a ação no pulmão, a ação é na corrente sanguínea também. Uma vez que ele cai na corrente sanguínea, ele vai atuar em todo o corpo, incluindo no coração, né? A mesma coisa acontece com o óleo essencial. O mecanismo de ação via inalatória é basicamente a mesma que o medicamento inalatório. Ele vai entrar, ele vai chegar até o pulmão e a partir do pulmão vai ser absorvido lá na corrente sanguínea e lá na corrente sanguínea ele tem acesso ao corpo inteiro, tá? Um exemplo que eu gosto de dar para ficar mais claro. O que é esse agir no corpo inteiro? Cada óleo vai ter uma ação diferente no seu organismo, né? Então imagina, por exemplo, você quer usar um mix aí de óleo essencial para aumentar a imunidade. Então o que você vai? Você vai cheirar, então, alguns óleos essenciais. Esse cheiro que você sentiu do óleo essencial, ele vai fazer o trajeto, ele vai chegar até o pulmão, ele vai cair na corrente sanguínea. A partir daí, ele vai começar a circular no organismo e uma das funções que ele vai fazer é estimular a produção de glóbulos brancos, que são aqueles soldadinhos de defesa para aumentar a nossa imunidade. Então, uma vez que esse óleo essencial ele caiu na corrente sanguínea, ele tem acesso a todos os órgãos, todos os sistemas. E aí, cada óleo essencial vai ter um papel diferente, né? Dependendo do órgão e do sistema que ele for agindo, ok? Essa aqui, então, é a via inalatória. E mais uma mágica, vamos para a terceira via. Então, essa é a terceira via, terceiro mecanismo de ação dos óleos essenciais. É via oral. Quando a gente fala de via oral, vamos pensar a mesma coisa que medicação, né? A gente toma o remédio e aí vai fazer o trajeto. O óleo essencial é a mesma coisa. Eu vou ingerir esse óleo essencial, só para fazer um parênteses aqui, óleo essencial ingerido desde que ele tenha lá no frasquinho a indicação de que ele é para ser usado via interna, ok? Então, ingerir esse óleo essencial. Ele vai começar, então, boca, faringe, esôfago, e aí ele vai chegar no estômago. Começa o processo de absorção lá no estômago e no comecinho do duodeno, tá? Nesses dois lugares aí vai passar o processo de absorção desses óleos essenciais que vão cair na corrente sanguínea e aí vai poder atingir os órgãos e os sistemas. É basicamente a mesma coisa com o medicamento, né? Como que você toma lá um remédio e por que ele sara a dor de cabeça, né? Se eu tomei pela boca. Então, o mecanismo de ação é o mesmo. A partir do momento que ele entrou pela boca e ele foi em direção ao estômago, lá no estômago e lá no duodeno, vai ser absorvido na corrente sanguínea. E uma vez a corrente sanguínea, ele tem a capacidade de caminhar pelo corpo inteiro e atingir qualquer órgão e qualquer sistema. Da mesma forma, né, que a via anterior eu falei, uma vez que está na corrente sanguínea, aí o óleo essencial vai exercer o seu papel de acordo com a indicação desse óleo essencial, certo? Bom, lembrando, gente, só reforçando, o óleo essencial para ser ingerido tem que estar escrito no frasco que ele é para uso interno, ok? Não são todos os óleos que podem ser ingeridos porque faz mal, tá bom? Então vamos agora para a quarta e última via de mecanismo aí de ação dos óleos essenciais. Vou testar uma outra mágica agora, vamos ver se funciona. E aqui a nossa quarta e última via dos mecanismos aí de ação de óleos essenciais é a via tópica. Quando eu falo de via tópica, eu quero falar de pele, tá? Muita gente usa e é super recomendado, né, o óleo essencial ser usado em creme neutro ou em óleo vegetal para ser usado como massagem, na massagem mesmo. E aí, o mecanismo de ação desse óleo vai ser entrando pela pele, tá? Nossa pele, ela tem a camada de cima, mais superficial, que é a epiderme, depois ela tem a derme um pouquinho mais para baixo.
Na nossa pele eu tenho as glândulas sudoríparas, que são as glândulas que produzem o suor, né? Tem uns espaçozinhos, uns porozinhos, né? Desses poros vão brotar e vão nascer esse suor que vai lubrificar o nosso corpo, tá? Dessas glândulas sudoríparas, o óleo essencial ele vai entrar nessas glândulas sudoríparas, né? E a partir daí vai ter a absorção desse óleo essencial e caindo na corrente sanguínea, tá? Então eu tenho vários vasinhos passando nessa região aí. Então a partir do momento que eu faço, né, um movimento de massagem com um óleo vegetal ou um creme neutro, junto com esses óleos essenciais, ele vai ser absorvido, né, dentro da nossa pele e vai ter contato então com a corrente sanguínea, e a partir da corrente sanguínea ele vai atingir todos os órgãos e sistemas, certo? Lembrando que os óleos essenciais, eles são lipossolúveis, eles são solúveis em óleo, em gordura, né? E eles não são hidrossolúveis, não são solúveis em água, né? Por isso que a gente dilui sempre o óleo essencial em creme ou em óleo, né? Porque aí eu consigo espalhar esse creme e esse óleo, tá? Eu comentei já em um vídeo passado sobre a questão da ingesta do óleo, né? Se eu pingar uma gota de óleo num copo de água, eu não vou diluir essa gota no copo de água, porque o óleo não dilui na água, eu vou tomar uma gota inteira de água, tá? Diferente aqui, né, no caso, se eu usar uma gota em óleo, eu consigo diluir essa gota nesse óleo. E aí eu espalho e atingo uma área maior, né, do nosso corpo na massagem. Gente, então é isso. Eu acho que já está mais do que provado, né, que óleo essencial ele tem ação fisiológica e não efeito placebo, como muitas pessoas acabaram falando, ok? Caso você tenha interesse, né, em se aprofundar ainda mais nesse assunto, eu vou disponibilizar para quem tiver inscrito, então deixe seu e-mail aqui, eu vou disponibilizar um PDF com vários links de artigos científicos que foram publicados nesses últimos anos, mostrando de forma científica como esses óleos essenciais agem, né? E provando mesmo a ação benéfica, fisiológica desses óleos essenciais. A única coisa que eu sempre lembro vocês, gente, o óleo essencial, ele tem essa ação fisiológica? Tem, e ele precisa ser de qualidade, ok? Então eu sempre falo pra vocês nos vídeos, já falei isso e vou repetir. Como que eu sei que o óleo essencial é bom? Primeira coisa que você vai olhar, o frasco de vidro, vidro âmbar, vidro escuro. Segunda coisa, colocar ali, olhar no rótulo desse frasco se ele tem nome científico da planta da qual ele foi extraído, ok? E aí você consegue garantir uma margenzinha de segurança para comprar um bom óleo essencial. Lembrando também a questão de preço, né, gente? O óleo essencial ele é um pouco mais caro, sim, porque ele é puro, né? Ele é 100% puro. Então a gente sabe que quanto mais puro, mais trabalho na extração também vai ter. Então acaba subindo um pouquinho mais esse valor, ok? Então fica aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então deixe seu e-mail aqui caso você não tenha deixado ainda, que aí você vai receber amanhã, até amanhã mais ou menos nesse horário, um link com PDF para vocês procurarem ali, né, na internet vários artigos científicos que trazem aí os benefícios dos óleos essenciais. Eu sou a Ju Rodrigues, muito obrigada!